Você está ligado na Mais TV e agora você acompanha mais uma entrevista exclusiva com a apresentação de Fernando Vasconcelos no Toque Mais. Business e entretenimento é só aqui no Toque Mais. E para você ligado na Mais TV, o Toque Mais de hoje está especial. Hoje meu convidado é um jovem empresário que vem modernizando o segmento de cortinas automatizadas aqui em Lins e em toda a região. Com vocês, meu amigo André Muniz. Bom, André, para começar aqui, é impossível falar da tua empresa sem falar do teu pai, certo? Que foi um grande amigo meu, o Osmar, entre os amigos chamados de Mala, apaixonado por motocross. Muito. Então, para a gente poder começar o programa de hoje, vamos começar falando um pouquinho dessa fase do teu pai, do começo da empresa. Isso. O pai deixou uma história boa, muito aprendizado, muito exemplo, e aí eu venho levando em frente agora a empresa. E fala pra gente um pouquinho mais sobre a história da Muniz Decora, certo? Como começou a empresa, como que foi lá atrás. A história muito ligada com a história da minha família, da união do meu pai com a minha mãe e tal. Ainda hoje é uma empresa familiar, mas começou bem antes de eu nascer. O meu pai começou a trabalhar com cortinas e persianas quando ele era bem jovem, antes de conhecer minha mãe. Ele tinha, acho que deve ter sido até anos 70, anos 80. Era Muniz Decorações, né? Não, quando ele começou a Antes trabalhar. ainda? Falando antes. Como que meu pai começou a mexer com cortina? Ele arrumou um emprego, um trabalho de instalador de cortinas em outra empresa que já havia antes, entendi. né? Que você conhece bem, que também tem história aqui na cidade, que era a Corbel. Corbel. Então meu pai começou o ramo dele trabalhando lá e aprendendo lá. Perfeito. Trabalhou bastante, uns 15 anos ele trabalhou por lá. Aí ele saiu, acho que já era perto dos anos 90, quando ele deixou de trabalhar, começou a fazer trabalhos por conta própria. Quando ele conheceu, através da família da minha mãe, nessa época ele já estava com minha mãe, e através de alguns familiares dela, conheceu o dono de uma fábrica de tapetes que se interessava em abrir uma loja aqui em Lins para vender os tapetes dele. E estava procurando alguém que pudesse cuidar da loja dele. Eles se entenderam bem, meu pai veio com a proposta de trabalhar com cortinas também, que era do mesmo segmento e tal. E aí esse empresário abriu a loja, que funcionou nos anos 90, essa loja por pouco tempo, quando inaugurou se chamava JCR Decorações. É verdade, JCR Decorações, funcionou ali, deve ter sido inaugurada em 89, alguma coisa, e funcionou com esse nome até 96 aproximadamente, que foi quando meu pai comprou então a empresa. Esse empresário já não estava achando mais interessante, mas meu pai estava trabalhando junto com a minha mãe, e aí eles entraram em um acordo, e aí o ambiente, a loja, tudo passou a ser então de propriedade do meu pai, que ele colocou então o nome Muniz Decorações em 96, mais ou menos. E hoje, continua sendo uma empresa familiar? A sua mãe está atuando na empresa também ainda? Trabalho sim, até hoje. A minha mãe, a minha tia, irmã dela, tem um garoto que trabalha como estagiário, ele é estudante de administração, o Vitor, trabalha lá com a gente, e mais um funcionário que me ajuda nas instalações, o Richard. Então a minha mãe Isabel, a minha tia Débora, o Vitor, que me ajuda no administrativo, mais o Richard na parte de instalação. E fala uma coisa pra mim, como é que foi essa transição? Porque antes era tudo cortina de tecido, persiana com cordinha e tudo mais, né? E hoje está tudo automatizado, está bem moderno. Como é que foi para você essa transição? Eu acho que, inclusive, foi você que buscou essa mudança na empresa, né? Foi. Quando eu vim, eu comecei a cuidar da loja por ocasião de uma situação muito triste, né? Que foi, infelizmente, a perca do meu pai pela Covid-19, na pandemia, foi um pouco antes das vacinas e tal. Então, foi uma situação com bastante sofrimento. Só que antes mesmo da pandemia, os meus pais, meu pai estava mais interessado já em se aposentar. Ele já estava com a aposentadoria dele. Apaixonado por motocross? Ele estava querendo viver a vida dele e ir atrás das coisas que ele se divertia mais, que ele gostava, porque já aposentado, minha mãe tinha acabado de se aposentar, com bons clientes, uma boa carteira de clientes, as pessoas ainda procuravam eles, né? Funcionando totalmente no offline, porque teve a loja em um ponto comercial no centro da cidade até 2008,
E muita gente conheceu, então você imagina, de 96 a 2008, no centro da cidade e tal, atendeu muita gente, o pessoal já conhecia. Foi lá em 2008 que a loja se mudou para o endereço que é hoje, que é na nossa casa, ali no Jardim Pinheiro. Mas um pouco antes eles já estavam assim, falando, eu quero viver mais tranquilo, tô a fim de descansar e tal. Só que quando eu cheguei, né, eu fazia outras atividades na minha vida, tinha outros trabalhos e tal, a pandemia também estava me fazendo sofrer bastante, as coisas não estavam dando certo. Sim. Então foi um evento assim que me fez voltar para casa mesmo, assim, e foi importante para mim também. Mas causou uma mudança muito grande nisso, que a empresa tava assim, tô atendendo o pessoal que já me gosta, que já conhece, com esses produtos aqui que a gente já tá trabalhando há mais tempo, e também daqui a pouco eu acho que eu vou me aposentar. Então a empresa tava nesse movimento. Sim. Quando eu cheguei, eu falei, bom, a minha vida tá aqui agora. O que eu tinha, que eu estava fazendo, foi embora na pandemia. Eu cheguei ali e falei, a oportunidade que eu tenho de trabalhar, de construir alguma coisa na minha vida é com isso aqui. Então não estou podendo me aposentar ainda. Então vamos pegar essa oportunidade que a gente tem aqui e tentar levar a empresa aí nos melhores caminhos. E aí a gente procurei aprender sobre o segmento que tinha e veio aí uma onda de modernização. E hoje eu vejo também o seguinte, as cortinas, essas automáticas que a gente fala, ou automatizadas, tem o controle remoto, mas tem por comando de voz também, se eu quiser fazer alguma coisa desse tipo, não? Hoje está tudo tão moderno? Tem. Tem? Tem. O termo que a gente usa para a parte de cortina e persiana, me corrija aqui. Se você for ser mais exato, os produtos hoje eles têm conectividade. Perfeito. Porque ele consegue se conectar a um dispositivo inteligente e ser controlado por um aplicativo, né? Então, se você tem Alexa, se você tem outro sistema de automação ali, você integra uma coisa com a outra e ele pode ser controlado pelo seu assistente de voz, seja Alexa ou Google Assistente, ou pelo aplicativo no seu celular e pelo controle remoto também. Então, as coisas evoluíram muito, muito rápido. Fora o fator da praticidade, né? Porque é muito cômodo você usar um controle, um comando de voz e tudo mais. O que você poderia destacar aqui de vantagem de ter um sistema desse em casa? Ou em casa, ou no escritório? Olha, a gente acabou de receber das fábricas a nova geração de motores. Então já estava indo muito bem e aí eles já trouxeram algumas coisinhas que a gente tinha de problema antes, eles já conseguiram tirar. Nessa geração que entrou esse ano no mercado, os motores estão mais rápidos, eles estão mais silenciosos, eles melhoraram a conectividade, aumentaram a compatibilidade de integração com outros dispositivos, porque às vezes acontecia um probleminha assim, o cara tem um sistema de automação, aí ele compra um outro motor lá e um não conversa com o outro, aí ele já fica chateado que a coisa não funciona. Então isso a gente já resolveu também, já tem uma leva de motores mais potentes, mais econômicos, mais silenciosos, que não tem problema de superaquecer, tal. Então já era bom antes e já funcionava muito bem, agora funciona muito melhor. É uma pergunta que eu ia te fazer agora, porque da manutenção, da longevidade do equipamento, ele realmente dura bastante tempo? Como que é? Ele dura bastante tempo. Para a coisa funcionar direitinho, para tudo dar certo, eu digo que é importante a gente conversar direito. Sim. Para acertar. Se eu proponho para você uma coisa que não é adequada para o seu ambiente, tal, aí vai dar problema. O erro é meu, porque você vai acabar sendo conduzido a usar de um outro jeito. Sim. Então, entender o que cada lugar precisa e propor o equipamento adequado para ele funcionar dentro das recomendações dele. Perfeito. E dura, assim, antigamente a gente tinha os motores da geração passada, vinham com 5 anos de garantia de fábrica, essa o pessoal já está confiando mais, eu falo, é tão bom que já vamos por mais 2 anos. Então, de 5 anos já foi para 7 anos da garantia de fábrica. Agora, para a garantia ser válida e tudo mais e tal, você precisa respeitar todos os parâmetros de instalação e das coisas. De uso, né? De uso, etc. O uso está cada vez mais fácil, assim, tá bem tranquilo, mas as orientações são bem simples e traz muito, muito conforto quando você tem as motorizações no seu ambiente. Bom, André, eu queria pedir só um minutinho para você, um minutinho para o pessoal aí de casa também. A gente vai para um rápido intervalo, mas já volta já. Fica aí. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, Sicoob. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
E já estamos de volta aqui no Talk Mais, hoje com o empresário André Muniz, da Muniz Decora. E a gente estava falando no primeiro bloco, André, sobre comodidade, sobre vantagens, né? Desse sistema moderno agora. E no intervalo você estava falando que tem mais coisas ainda, né? Não é só praticidade, né? Tem. Na verdade, é que as pessoas às vezes não entendem como isso pode trazer mais conforto para elas. É porque assim, você está acostumado de um jeito, aí você acha que não tem problema. Quando você sente um conforto maior, uma facilidade... Por que eu não fiz isso antes? E você não vai querer ficar sem mais depois. Uhum. Então, eu costumo atender alguns clientes que têm lugares lindos nas próprias casas, ou num ambiente de lazer, ou gourmet e tudo mais. E aí, ele pensa lá em colocar as persianas, né? Às vezes é grande, são várias persianas. Quando você tem uma persiana pequena, um quartinho, né? não é uma coisa assim que vai gerar aquela necessidade absurda, né? Funciona bem ainda uma peça pequena se você precisar fazer manual, beleza. Mas se você tem um ambiente grande, você imagina ali que você tem 3, 4 telas, às vezes você tem uma área gourmet toda envidraçada, linda ali para piscina e tudo mais, eu já vi alguns ambientes assim, e aí vai precisar no dia a dia limpar, vai precisar fazer várias coisas e tal. E às vezes a pessoa que está ali trabalhando, está num dia que está com pressa, está com um monte de coisa para fazer. Imagina que ela vai lavar, a persiana vai até o chão. E está mexendo com um produto químico na limpeza e vai mexer na persiana. Isso, ela vai lavar, aí vai molhar tudo ali. Qual que é a recomendação que eu falo? Beleza, vai limpar, vai lavar o chão, o ambiente de uma que tem uma persiana que vai até o chão, recolhe elas todas certinho e tudo mais. Aí você pensa que são 4, 5 persianas grandes, que se for manual você tem que ter algum cuidado, né? Não vai puxar até a cordinha bater, não vai puxar num sentido ali que não é feito para puxar, tem que ter algum cuidado. Quando você vai para a motorização, o cliente cria uma situação em que a preservação do produto dele, do funcionamento ali, do ambiente, já não vai depender de outras pessoas terem cuidado. E fica muito mais fácil, porque ela vai lavar. É só apertar um botão e subiu e resolveu a vida dela. Então, vamos dizer assim, um acerto de design, né? Perfeito. Nesse sentido. E dentro desse seu dia a dia, teve algum projeto que foi mais desafiador, assim, aquele que te deu mais trabalho? Você podia estar citando algum recente agora, ou pela altura, formato, alguma característica que foi desafio mesmo? Eu já tive muitos desafios e tal, mas eu fico feliz em dizer que hoje já não são tantos, porque eu entendo isso como um sinal de preparo, de experiência, e principalmente porque agora já tem mais pessoas trabalhando comigo, então já facilita bastante. Os maiores apertos que eu passei para fazer assim, foi quando às vezes ainda não estava com mais no começo e tal. Hoje dá para dizer assim que dificilmente eu sou pego de surpresa, eu preciso de um material que eu não tenho, de uma ferramenta que não tenho, ou encontro uma situação que eu não preparado. Conheço. É raro, acontece ainda, mas ainda assim quando acontece, na maioria das vezes ali, atrasa o trabalho em 15, 20 minutos até dar o jeito ali e a gente encontra. Perfeito. Mas eu fiz trabalhos que eu me orgulho bastante, que são muito bonitos. Um exemplo, por exemplo, tem uma casa no Belágio que eu fui, uma coisa que eu gosto muito é quando a pessoa me convida na fase da obra, principalmente antes de fazer o gesso, é muito comum o forro de gesso para colocar a cortina e tal, e às vezes quando eu chego já está tudo pronto. Alguns modelos de cortina têm necessidades diferentes na sanca ali do gesso. Você aí de casa, presta atenção nesse recado, que você está construindo, o projeto está ali na fase de acabamento, é importante ouvir esse recado que o André vai passar aqui, para facilitar a instalação, evitar transtorno, gastar com reparo, porque vai ter que às vezes quebrar alguma coisa, é isso? Isso. Assim, é um acerto no projeto, né? É você pensar antes e que deixa tudo melhor, mais econômico depois, né? É uma coisa é só organizar, ter um pouquinho de calma. Eu sei que quem está construindo, às vezes, tudo que não tem é calma, né? O que mais falta é isso. Mas... Quer a obra pronta logo? Mas, por exemplo, se você tiver uma hora, se você está construindo e quer uma casa bonita, quer pôr cortina na sua casa, ainda não chegou na parte do gesso e tudo mais, manda uma mensagem pra gente, me chama pra ir lá na obra, me fala o que você quer, porque assim, eu não vou cobrar nada pra fazer isso e só de ter conversado antes, às vezes não vai nem te gerar custo, ou vai gerar facilitar um custo muito, irrisório e vai resolver muito pra você. Um dos lugares que eu
fiz uma cortina que eu gosto bastante. É uma casa num condomínio aqui no Belagio que a pessoa me chamou quando estava fazendo as sancas, ela falou como ela queria a cortina, eu apresentei os modelos, ela gostou de um, e eu falei, tá, para fazer desse jeito, a cortina a sanca precisa ser dessa forma aqui. E ficou muito bonito mesmo, ficou uma cortina alta, assim, com um caimento alinhado, deu tudo certo. Eu gosto bastante quando acontece dessa forma. André, outra coisa também, hoje em dia, a gente vê muito, vou usar até como exemplo aqui os fabricantes de carro, tá tudo muito nivelado, assim, em termos de tecnologia, de qualidade. Como eu sei que você é um cara assim, muito minucioso, já fez trabalho isso aqui para Mais Magazine também e tudo, você acha que ainda o maior diferencial hoje de mercado é a forma da prestação de serviço, os cuidados que você tem, como esse que você falou agora, de visitar a obra em andamento lá e já preparar o proprietário de alguma mudança que pudesse ser feita antes? Eu acho que essa atenção é fundamental, não é não? Eu costumo dizer que em um mundo em que o produto está cada vez mais fácil, né, de ser feito, mais padronizado, que não é ruim, que às vezes se você for para as coisas que tem bons padrões e tudo mais, você encontra soluções que antes você não tinha, mas onde os produtos são mais abundantes, você tem mais variedade, o diferencial mesmo é a parte humana, né, onde as coisas são mais, o que faz diferença é o contato de lá, de ver o detalhe e tudo mais. Eu costumo comparar uma coisa que as pessoas já veem com mais facilidade, é quando você tem móveis planejados, por exemplo, né? É completamente diferente você chegar em um ambiente que os móveis, vamos falar, sei lá, um guarda-roupa, uma cozinha, que foi comprado de um modelo pronto em uma loja de departamento e um que foi feito sob medida, né? Não só na aparência, mas na funcionalidade, na durabilidade, o quanto aquilo aproveita seu espaço, tudo mais. Porém, para o planejado funcionar bem, uma dos grandes diferenciais, né, é o cuidado ali de acertar a proposta para o cliente, de desenhar alguma coisa que vai servir e atender o que ele quer. E de ver os detalhezinhos ali na hora da instalação, de como é que encaixa e tudo mais. E as cortinas têm a mesma coisa. A gente tem grande variedade de tecido, de trilhos, de varões, de suporte. Dependendo do lugar que precisa pôr, um precisa pôr na parede, outro no teto. Um vai numa parede, outro vai na outra. Para tudo isso tem solução, tem jeito e tal, só que precisa de cuidado, planejamento e tal. Várias vezes sempre que alguém vem falar comigo pelo WhatsApp, às vezes as pessoas passam a medida, mandam uma foto, falam, eu quero um orçamento de uma cortina tanto por tanto. Eu respondo, falo o orçamento, mas é uma situação, por exemplo, eu não fecho a venda assim. Eu digo quanto custaria, o que ele está me perguntando e tal, aí se ele fala assim, vou comprar, eu falo, mas peraí, tem que ir aí ver antes, ou pelo menos me manda uma foto, se a pessoa tiver a paciência de fazer, se ela quiser fazer remoto, né, ela quer fazer uma videochamada, ou ela me manda foto, ou ela tem um tempinho para conversar ali comigo no WhatsApp e ouvir, eu falar, e esse detalhe aqui, me mostra esse lugar, que aí eu peço para ver onde eu vou pôr, aí eu já antecipo se vai ter alguma dificuldade na hora de furar, na hora de instalar, já sei qual é o material que vai funcionar, o que tem para um lado, o que tem para o outro, quando eu chego já não tem mais imprevisto e aí sim a gente consegue entregar um produto que dá aquela sensação do encaixe perfeito, né? Porque quando você vê tipo, um móvel planejado que cobre uma parede toda, com todo o espaço aproveitado, você tá na cara que tá assim, foi feito para aquele lugar. Foi estudado, foi pensado. Medida, né? Pensado, você sente a qualidade. A gente procura entregar a mesma coisa. Você chegar a ver uma cortina numa sala, alguma coisa assim, que fica nítido assim, cara, isso foi feito para cá. E é bonito e funciona, entrega tudo que tem que entregar. É só a gente conversar direitinho que a gente entrega. Perfeito. André, e a gente tem um jogo aqui no programa que é o Ping Pong, tá? Para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais do André também, vamos lá? Vamos lá, hein? Cortina tradicional ou as persianas? Cortina tradicional. Boa. Projetos residenciais ou corporativos? Residenciais. Acaba sendo mais... tem um pouco mais de paixão ali, mais dá pra fazer com mais cuidado, mais charmoso, mais autenticidade, mais único, é bem legal. Quem é o André fora do ambiente de trabalho? Gosta de motocross também ou não? Nossa, essa é difícil. Difícil? Só você trabalha, cara. Só vejo você trabalhando. Então, é por isso que é difícil, né? Não sobra muito do André fora do trabalho. Mas eu tenho ficado mais em casa, né? Com a família, com a minha namorada e tudo mais. Procuro aproveitar tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto de consumir ali um entretenimento quando dá, né? Às vezes algum filme, assistir alguma série. Eu acho que você respondeu a pergunta que eu ia fazer, que era assim,
o seu momento para relaxar. É esse, né? Ficar com a família, assistir um bom filme. É tipo isso. Dormir bem, ir na academia, eu gosto de ir na academia, manter uma boa rotina e tudo mais. Perfeito. Uma alegria. Outra pergunta difícil. Eu tenho algumas na minha cabeça, assim, que eu posso pensar. Mas é ver as pessoas que eu gosto ao meu redor felizes, assim. Perfeito. Um sonho. Crescer a empresa, muito. Uma saudade. Meu pai. Família é. A base. E participar do Talk Mais foi? Um grande prazer. O prazer foi todo nosso, tá? Já quero aproveitar, a gente tem um finalzinho aqui, mas eu quero deixar com você um presente do nosso parceiro aqui, da Milk Moo, tá? Ali na Pedro de Toledo. Você tem que ir lá experimentar, é fantástico, tá? Eu já fui lá, as persianas que estão lá fui eu que pus. Olha aí, ó. Um grande abraço pra Márcia, inclusive. Muito bom, muito bom. Vão lá prestigiar os milkshakes deliciosos, né? E aproveita e já vê um pouco do serviço da Muniz Decora. Perfeito. André, deixa pra gente aqui o teu Instagram, o telefone, depois a gente vai colocar aqui na tela do programa também, pro pessoal entrar em contato com você, com a tua loja, a tua empresa. Claro, o Instagram é @munizdecora, tá? E o telefone para contato é 14 9 8209 0999. Perfeito. André, foi muito bom te ver aqui. Eu fui um grande amigo do teu pai, tive muito contato com ele, fizemos grandes negócios, nos divertimos muito juntos também. É muito bom ter você hoje aqui no estúdio, aqui na nossa casa, vamos chamar assim. É um prazer ter você aqui, tá? Já quero deixar as portas abertas e o convite feito para estar apresentando as novidades da Muniz Decora. Sempre que você quiser, é só marcar que a gente vai estar trazendo aqui pra gente, pro pessoal que nos assiste, as novidades lá da Muniz Decora. Tá ok? Vou ficar muito feliz em estar aqui novamente, em outras oportunidades. Obrigado, André. Valeu, Fernando. E pro pessoal aí de casa, obrigado pela companhia. Tenho certeza que gostaram muito do programa. Já quero fazer um convite. Na próxima terça-feira, às 21 horas, na Mais Magazine TV, o nosso Talk Mais. E na quarta-feira, às 21 horas, o Mais Saúde. Até lá então e fiquem com Deus. Tchau.